Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui vamos dar sequência então ao nosso estudo de funções, né? É um assunto bem importante que a gente já tem que começar a tratar, é sobre os gráficos, né? De uma função. O que é o gráfico de uma função, se o gráfico é ou não de uma função. Tem uma dica muito bacana para dar hoje para vocês, tá? Uma dica infalível daquelas que, se você lembrar dela, se você usar essa dica, você jamais vai errar uma questão desse tipo, beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai lembrar aqui a definição de função, é sempre bom a gente lembrar, né? Uma relação ela é chamada função se e somente se todo elemento do domínio está associado a um único elemento do seu contradomínio, né? Então, olha aí, pessoal, ó, vamos pegar um exemplo para a gente lembrar disso aí. Imaginar dois conjuntinhos, tá? A e B. Lembrando, uma relação, para que ela serve, né, pessoal? Ela serve para relacionar dois conjuntos. Então, eu estou nomeando eles de A e B aqui, beleza? Tais que o A seja 1, 2 e 3 e o B 5, 6, 7 e 8. Né? Pegar conjuntinhos finitos, né, com um número finito de elementos, é sempre mais fácil para a gente pegar um exemplo, né? Olha só, vamos pegar uma função f. Aqui para a gente não importa muito, pessoal, a lei de formação, tá? Só vai imaginar aqui, ó, esse esqueminha, né, dos diagramas. A gente está falando assim, ó, essa função ela relaciona os conjuntos acima dessa forma aqui, ó. Ela leva o elemento 1 no elemento 5, o elemento 2 no elemento 7, o elemento 3 no elemento 6. Ah, professor, de onde o senhor tirou essas setinhas? Né? Eu inventei, na verdade. Eu só estou dizendo que a função ela leva os elementos A nos elementos de B dessa forma. Tá? E olha só, isso aqui é uma função, porque todo elemento do A está saindo uma setinha, né? Sempre bom lembrar disso aqui, né? E está levando a setinha para um único elemento de B. Olha só, o 1 está relacionado somente ao 5, o 2 somente ao 7 e o 3 somente ao 6. Beleza? Olha só, agora eu estou passando aqui para vocês, tá? Essa relação por um gráfico no plano cartesiano. Vamos lembrar do plano cartesiano, né, pessoal? Então, olha só, esse pontinho aqui, esse primeiro aqui, ó, 1, 5, né? Então, quer dizer, ele tem abscissa 1, então percebam que a abscissa do ponto A, que eu coloquei ponto A ali, tá, pessoal? Aqui, ó, a abscissa do ponto A, a abscissa, lembrando, é o x, né? Está no 1 e a ordenada está no 5. Então, eu formei aqui, ó, o par ordenado, né? 1, 5, beleza? Aqui já esse ponto B, ó, ela está levando aqui o 2, o elemento 2, está levando no elemento 7. Então, eu estou interpretando a relação a partir do gráfico. Ó. Ela levou o 2 no 7, não foi? Então, aqui ó, no gráfico está mostrando da mesma forma. Ó. O 2 está indo no 7. E a representação desse par ordenado no gráfico, lembrando aqui, ó, é esse ponto B aqui, beleza? E esse ponto C aqui, ó, ele está mostrando que a relação está levando o 3 no 6. Então, forma o par ordenado 3, 6. Então, é exatamente isso aqui no diagrama de Venn, que a gente mostrou aqui, tá? Está sendo mostrado aqui, só que agora no gráfico, beleza? Então, esse aqui é o que seria o gráfico dessa função. Esses 3 pontinhos só, tá, pessoal? Agora, galera, nós vamos fazer o contrário, tá? Eu vou dar para vocês um gráfico, tá aqui o gráfico do lado, ó. E será que a gente pode afirmar que essa relação aqui, esse gráfico aqui, é uma função ou não? O que eu vou fazer? Eu vou montar os dois conjuntos aqui para vocês, ó. O conjunto A, que seria o meu domínio, tá? E o conjunto B, que seria o meu contradomínio. E vou marcar os pontos aqui, ó. Por exemplo, esse pontinho A aqui, o que ele está mostrando para a gente? Que a função, a relação, na verdade, leva o elemento 1 no elemento 5. Então, eu vou colocar o elemento 1 no elemento 5 aqui, ó. Esse ponto B, ele está falando que a relação leva o ponto 2 no ponto 7.
Esse ponto C está falando aqui que a relação leva o elemento 3 no elemento 6. Eu já faço setinhas daqui a pouco. O ponto D está mostrando que a relação leva o 3 no 8. Tá? E esse ponto E está mostrando que a relação leva o elemento 1 no elemento 1. Então, o 1 está aqui já. Eu tenho que colocar o 1 aqui no contradomínio também. Então, vamos fazer as setinhas. Ó. Então, lá, levou 1 no 5. O 2 no 7. O 3 no 6. O 3 no 8. E o 1 no 1 também. Ó. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Então, veja bem, galera. Será que isso aqui é ou não função? Pausa o vídeo aí e tente responder a partir desse diagrama. Galera, não é função. Por que que não é função? Olha só. O elemento 1, por exemplo, ele está sendo levado aqui, ele está sendo associado ao 5 e ao 1. Então, ele tá associado a dois elementos do contradomínio. E o elemento 3, igualmente, ele está sendo associado ao 6 e ao 8. Então, lembra da nossa definição? Ó, vou voltar lá. A nossa definição. A relação é função se somente se todo elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Nesse caso aqui, ó, isso não aconteceu. Um elemento do domínio está associado aqui a dois elementos do contradomínio. Tá? Então, se eu quisesse escrever a justificativa aqui, ó, se eu tivesse escrito justifique, que é o que vai estar na prova de vocês, ou vai estar nas questões que vocês encontrarem por aí, né? O justifique seria, pois o elemento 1, você pode pegar só um exemplo, está associado a dois elementos do contradomínio, e por isso não é função. Tá? Como é que eu vejo isso graficamente, pessoal? Quero pegar um exemplo aqui melhor um pouquinho, tá? Olha só. Vamos observar esse gráfico. Tá? Aqui é uma relação R do intervalo de 2 a 5. Agora perceba que eu não estou usando mais conjuntos finitos. Estou usando um conjunto infinito. Tá? É um intervalo real de 2 a 5. Então, está aqui desenhadinho aqui, ó. Está no eixo X. A gente costuma colocar o domínio no eixo X, né? Está de 2 fechado até 5 fechado, as bolinhas aqui embaixo. Ó. E está levando no intervalo fechado de 1 até 3, né? Que eu chamei de B aqui, está aqui ó, no eixo Y. A gente costuma colocar o contradomínio no Y. Tá? De 1 até 3. Será que essa relação é uma função? E aí é que vem a tal dica que eu mostrei para vocês. Tá, galera? O que nós vamos fazer? Olha só. Primeiro, deixa eu explicar para vocês aqui. Ó. Pega um ponto qualquer em cima do gráfico. Por exemplo, esse aqui. Olha só, ele está associando esse x aqui dentro do domínio, um x qualquer. Vou chamar de x qualquer, xq. Está levando num y do seu contradomínio. Perfeito. Y qualquer. Esse ponto aqui, né, esse x, ele está associado a mais alguém do y? Não, né, pessoal? Não está, ele só está associado a esse y aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar um outro x aqui, um x qualquer 2, ele vai estar associado a esse y aqui, ó, y qualquer 2. Esse x está associado a mais alguém do seu y? Não, não, né, pessoal? Só está associado a 1. Bom, e qual que é a diquinha que eu queria dar para vocês? Essa retinha aqui, tá vendo? O que nós vamos fazer? Tá vendo meu domínio? Está indo de 2 a 5, né? Eu vou passar retas paralelas ao eixo y por todo o meu domínio aqui, ó. Então, estou passando as retas. Essas retas estão tocando em quantos pontos, né? Por exemplo, essa retinha aqui, ela está tocando em quantos pontos do meu gráfico? Só um ponto, tá vendo? Essa outra reta aqui, está tocando em quantos pontos? Só um ponto. Essa reta aqui, ó, vamos pegar essa reta R aqui. Um ponto só, tá vendo? Ela está cortando o seu gráfico em apenas um ponto. Quando isso acontecer, o seu gráfico representa, sim, uma função. Olha aí, ó. Um gráfico representará uma função de A em B se somente se qualquer reta paralela ao eixo y,
Então está aqui o eixo y, né? Então está aqui sua função. Vamos supor que o gráfico de sua função é isso aqui, ó. Seu domínio é daqui até aqui, por exemplo. Então, seu domínio é de 1 até 100. Sei lá. Tanto faz, não interessa, tá? Se eu pegar toda a reta paralela que passar aqui, ó, paralela ao eixo y, eu vou desenhando mesmo, tá? Ela vai tocar um ponto só do meu gráfico. Tá vendo que isso aqui está acontecendo? Então, meus amigos, isso aqui seria um gráfico de uma função, tá? Então, continuando a ler aqui, ó, se passar uma reta paralela ao eixo y, tá? Passando por um ponto qualquer de abscissa x, pertencente a A, ou seja, a sua abscissa, aqui, ó, a sua reta. Tipo assim, eu não preciso passar uma reta aqui fora, entendeu? Eu tenho que passar uma reta sempre dentro do meu domínio. Então, meu domínio está aqui, eu não preciso passar a reta aqui fora, tá? E se ela interceptar o gráfico num único ponto? Se isso acontecer, é a função. Vamos fazer exemplo aqui. Ó, dos gráficos a seguir, quais são funções de A em B? Então, vamos lá. Tá aí seu primeiro gráfico, olha só. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui para ficar mais visível para vocês, ó. Então, perceba que o seu domínio está aqui do 1, tá, até o 8. Beleza? Então, qual que é a ideia da nossa regrinha? Nós vamos passar retas paralelas do 1 até o 8. Só no meu domínio, só isso que me interessa. Retas paralelas ao eixo y. Essas retas estão tocando o seu gráfico em um ponto só? Sim, né, gente? Aqui, ó, só um ponto. Ó. Cada retinha está tocando em um ponto só. Então, isso aqui é função. Beleza, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. De novo, mesmo domínio, tá? Do 1 até o 8. Vamos traçar as retinhas paralelas aqui, ó. Não preciso nem traçar muitas, tá vendo? Eu estou vendo aqui, ó, que eu sempre vou tocar só um ponto, ó. Essas retinhas vão sempre tocar um ponto só, tá vendo? Então, aqui é função também. Vamos ver o próximo exemplo. Esse próximo exemplo eu tirei de um livro. Olha aqui, galera. Continua sendo o domínio de 1 até 8, tá? Vamos traçar uma reta só. Olha aqui, ó. Ela tocou em 2 pontos, tá vendo? Qualquer reta que você traçar aqui vai tocar em 2 pontos. Então, isso aqui não é função. Por quê, Lucas? Porque, olha só, se a gente fosse fazer um diagrama, o ponto, por exemplo, aqui, ó, aqui é o 2, né? O ponto 2, o x igual a 2, ele estaria sendo levado aqui, ó, no y igual a 3 e no y igual a 8. É ou não é? Então, eu teria lá o 2 sendo levado no 3 e no 8, tá vendo? O gráfico da função ele mostra isso pra gente. Vamos ver um próximo exemplo aqui, ó. Será que isso aqui é ou não é função, galera? Vamos traçar minhas retinhas aqui, ó. Tá vendo? Elas estão tocando apenas em um ponto. Apenas em um ponto. Então, isso aqui é função. Beleza, galerinha? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Quero deixar com vocês aí agora uma listinha de avaliação continuada lá no plural, apenas 3 exercícios para vocês analisarem para mim alguns gráficos, algumas relações, tá? Continue estudando, continuem firmes, tá? Que vai dar tudo certo. Beleza? Valeu, um abraço e tchau!